Fala, jogador! Estamos aqui para bater uma resenha massa, muito fera, um cara sensacional aí, de pronto. A gente fala agora não, viu? Não fala agora não. Criar uma expectativazinha, né? Inclusive a gente teve uma substituição. Ontem o Sami lesionou o joelho, machucou. Aí a gente substituiu ele novamente pelo David, que também tá com o joelho lesionado, mas é só pra ficar sentado aqui. É, né? Só que ele já tá, como a gente fala, né? Já tá encaliçado, né? Já, né? Então tô sentindo menos dores, ele já é recente, teve que ir pra fisioterapia. Hoje, inclusive, é o aniversário dele, Samizão, parceiro. Parabéns, Sami. Parabéns. Perdeu hoje o salgado aqui, né? E principalmente a resenha, que esse cara é fantástico. Mas assim, agradecer a todo mundo que tá seguindo a gente já. A gente bateu agora 600 inscritos lá no YouTube, tá batendo 2.000 no Instagram. Vai bater hoje 2.000 no TikTok. A gente teve um vídeo agora que viralizou com mais de 300 mil visualizações. Tá muito feliz aí. No TikTok, né? E a gente tá com um cara aqui sensacional, parceirão. A gente se conheceu aí nos primeiros passos ainda, quando essa fera ainda corria naquele campo lá do social, tempo de chuva, o campo só a lama. Muitos conhecem como Pio, mas como é o nome dele verdadeiro, David? Fala aí. A gente tá falando aqui do Francisco Hércules, que é casado aí com a Luísa há quase 2 décadas já, né, Pio? Mais de quase 20 anos, é o pai do Kaique. Francisco Hércules, mais conhecido carinhosamente como Pio. Essa fera aí, né? Inclusive a gente tava trocando uma ideia aqui de relação que ele tem com vários clubes, né? Principalmente na parte do Nordeste, né? Rodou bastante clubes ali. É ídolo no 13, né? Muita gente não tem essa noção. Inclusive ele e o Fernando, abração Fernando, um parceiro nosso. Fernando. Essa dupla aí é contida, né, viu? Como a melhor dupla do 13 lá, né? Aí a gente vai entrar nesse detalhe. Mas a princípio, cara, se apresenta aí pra aquela galera que não conhece Acho que aqui eu acho difícil, né? Porque o cara jogar nos 2 times grandes da capital, como você falou, né? Times grandes do Nordeste. E algo muito, assim, tipo assim, que eu particularmente admiro. O cara conseguiu entrar e sair nos rivais e é super bem recebido pelos 2 times, respeitado. Cara, isso é singular. Fala aí, Pio. Manda bala. Fala, rapaziada. Tá falando aqui é o Pio. Prazer imenso estar participando aqui do podcast que tá no vídeo. Muito obrigado pelo convite aí, rapaziada. E vamos pra resenha. Resenha. Vamos que tem muita coisa boa pra gente resenhar. Cara, como eu tava falando, né? A gente se conheceu naquela época do campo social lá, quando você tava dando os primeiros passos, né? E eu queria que você falasse justamente isso, né? Como você começou, como foi sua trajetória. Muita gente não conhece esse lado, né? Onde você começou ali chutando aquela bola encharcada de 70 quilos, onde tinha mais lama do que gramado lá no campo do social, lá com o Márcio, o pessoal lá. Conta mais um pouco, né, cara, sobre o seu início aí da sua trajetória. Na verdade, tudo isso começou num projeto ali no ABC, né, na Aerolândia, onde eu nasci, me criei ali. E comecei a dar meus primeiros passos ali no projeto futsal e depois campo, society, né. Participava de competições, né. Se chamava Ceará Travesso, que era outros ABCs, né. Sim, Ceará, João 23. Jogava nos polos lá, né? Consegui jogar uma competição dessa. E depois, através de um amigo meu, eu recebi o convite para ir fazer um teste na ABB. Na ABB. Né? Inclusive na ABB. Só menino fraco lá que tinha. E assim, eu saí de uma comunidade onde fui para a ABB, onde eram as pessoas que já tinham um nível, né, acima. E os meninos também tinham muita qualidade, né? E ali eu fui aprovado nesse teste na ABB. E fiquei, eu acho que por 2, 3 anos na ABB. E logo depois eu migrei pro campo, né? Fui pro Estação Antônio Bezerra. Creio que deve ter até hoje, né? Sim. Essa equipe. E ali foi dado os primeiros passos ali no campo social, lá no campo do Rio Branco, lá no Antônio Bezerra. E aí depois veio pro CT do Santa Paula, Sim. né? Ali na época do Arnaldo, tudo. E tudo se iniciou ali, foi onde realmente eu tive a primeira oportunidade, onde eu recebi o convite para poder sair daqui do estado para ir para São Paulo. Inclusive ele tá pertinho, né, das origens. Aqui Podia do Macedo lado, é aqui do lado aqui. Aqui do lado, né? Deu pra relembrar o Phil falando sobre isso assim, né? E muita gente não tem noção, né, quando ele foi pra São Paulo, o time que ele foi, né, Phil? Explica como foi ver essa experiência, cara. Muito jovem, poder viver esse... Saí daqui com 14 para 15 anos, né? 2004, foi quando veio um olheiro do Corinthians aqui para olhar jogadores, né, no Estação. Na época juntou o 88 com o 87
para fazer esse treinamento e através desse treinamento esse olheiro iria escolher 3 atletas para ir passar um mês fazendo o teste no Corinthians. E é engraçado que na primeira lista eu não estava, né? Na primeira lista eu não estava, era um outro jogador que estava no meu lugar. Só que aí teve um outro treinamento. Ele falou, não, quero ver mais um treino, mais um jogo-treino dessas 2 categorias. Que aí eu vou decidir quem eu vou escolher para poder levar para fazer esse teste. E justamente nesse dia, o atleta que estava no meu lugar, ele faltou o treino. E eu saí ali, toda vez que tinha treino, eu saía andando ali da Aerolândia e até o CT de Santa Paula, né? E é uma viagemzinha que a gente de bicicleta, né? Quem tá Nesse querendo mesmo, sol, pra quem nesse tá sol querendo. quente aí, né? Poucas pessoas Sim. sabem dessa história, Aí. isso é a verdade. E ele faltou, esse atleta, e eu entrei, não no lugar dele, né? Mas no time, mas na categoria 88, ele do 87. Mas só que justamente nesse treinamento, quando era para fazer as escolhas dos 3 atletas, foi onde eu me destaquei, né? Olha aí. Eu fiz um gol de falta de longe Já começou aí já. e fiz um gol, o jogo rolando também de longe, né? E aí o cara falou, não, eu quero isso aí, eu quero levar isso aí. Aí tirou o atleta que estava no meu lugar, né? Aliás, que estava antes para ir no Na meu primeira lugar. lista. Na primeira lista ele saiu e eu entrei. E ali foi... Pra vocês verem as coisas, eu tinha tanto o desejo, o sonho de se tornar jogador profissional de futebol, que isso já é desde criança, né? Deus já me deu esse dom. E quando eu recebi a notícia, que eu falei pra minha mãe que eu iria fazer esse teste em São Paulo, ela não deixou. Como sempre, né, cara? Ela ficou meio que... Ela não deixou porque, assim, eu sou o filho caçula dela, caçula, né? cara. E assim, eu era muito novo, nunca tinha praticamente ficado longe dela, da família. E ela falou que não iria deixar eu ir. E como foi isso, assim, pra convencer? Como foi Olha, essa... Foi difícil, cara. Foi difícil, porque assim, eu recebi a notícia numa terça ou quarta-feira, né, que iria para São Paulo, mas também teria que confirmar o Corinthians mandasse a documentação, que eu iria realmente passar um mês lá alojado no clube para fazer essa avaliação e tal. E aí na sexta-feira, o meu empresário, José Antônio, né, foi lá em casa, mostrou a documentação, falou para minha mãe tudo, que eu estaria recebendo um convite para poder fazer essa avaliação. No primeiro momento ela não aceitou. Ela falou que eu não iria me deixar ir. E aí, Filho, tu Né? ficou como? Olha, fiquei muito triste, né? Porque assim, era uma oportunidade, né? Corinthians, né, cara? Não era qualquer time, era Sim. o Corinthians, né? E ela falou, não, você não vai, você é muito novo, você vai ficar longe de casa, vai ficar longe de mim, você é meu filho caçula, assim, tarará. Aí, e assim, quer queira ou não, eu fiquei bravo, fiquei chateado, né? Falei, então tá bom. A senhora não quer que eu realize o meu sonho de se tornar jogador de futebol? A senhora quer que eu fique aqui para me perder? Né? Porque na minha época eu perdi muitos amigos, né? Porque foram pro outro lado, né? Sim. Pro lado errado. E aí, assim, ela passou sexta, sábado e domingo chorando. Não dormia, né? Ela não dormia. Porque ela estava pensando que eu vou perder meu filho vai para outra cidade, assim, que nós não conhecemos e tal. E assim, quando chegou na segunda-feira, eu falei para ela, amanhã é o grande dia. O pessoal já mandou a passagem. E aí, a senhora vai deixar ou não? Como é que é? Vamos ver ali, Né? a decisão. Aí a gente conversou e falou, é isso que você quer, tá? O seu sonho, então vá, pode ir. E aí pronto, aí eu... Qual o nome dela, Pio? Qual o nome dela? Antônia Liduína. Antônia Antônia Liduína. Liduína. A gente já quer lhe agradecer aqui. A gente entende realmente essa dificuldade de liberar o Pio, mas a gente agradece por você ter deixado, né? E aí Imagina. foi o início ali já pegar um time... E assim, né? Foi logo pro Corinthians, né? Um time grande, né, cara? Como foi aí essa primeira Assim, experiência? O engraçado é que quando eu cheguei no Corinthians, nós chegamos na época do frio, né? Eita. Tava muito frio em São Paulo. E eu fui com a camisa toda furadinha, rapaz. Saí daqui 30, 32 graus, né? Pai, quando abriu a porta do aeroporto, veio aquele vento, aquele frio, falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E assim, muitas pessoas não sabem, quando o atleta chega para fazer a avaliação, ele não tem direito a agasalho, a calça de frio, não. É a camisa, o short, o meião. Uniforme de treino, né? E que se você tem, vire. né? Se vira. Né? Só que assim, eu sempre tive a facilidade de fazer amizade, né? De chegar, conversar com as pessoas, tudo. Eu acho que deu 2, 3 dias,
os meninos que já estavam no clube há muito tempo, eles tiravam a agasalho e me davam. Conquistou, já conquistou a galera. Mas, Assim, 2, 3 dias rapidinhos. E ali, na época que hoje é o CT Joaquim Grava, antes era parque ecológico, era todo aberto aquilo ali. Só tinha os campos e 2 contendas, que era o do profissional e o da base, né? Pra, se caso fosse tomar banho, se trocar, tudo, né? E ali era muito frio, de manhãzinha cedo, era muito frio, cara. Só que assim, eu coloquei na minha cabeça que era uma grande oportunidade, né? E pra você ver, eu tinha tanto esse sonho de se tornar jogador de futebol que quando as pessoas do meu bairro souberam que eu iria fazer essa avaliação no Corinthians, você sabe qual foi a maior palavra de motivação que eu recebi? ele não vai conseguir. Será? Uma semana, esse aí tá de volta. Aí, velho. Olha aí, mano. Sempre é assim, né, cara? É incrível, né? Complicado, né? Complicado, porque quando o cara consegue algo, não conseguiu ainda o êxito total, mas quando o cara dá os primeiros passos, normalmente é o que acontece, né? E às vezes é alguns que até queriam, né, também Tá poder no seu ir, lugar. porque assim, cara, é um sonho de todo moleque, de poder ter essa oportunidade de fazer um E teste, um essa time grande. foi a minha maior palavra de motivação. Eu falei assim, não preciso provar nada pra ele, eu vou provar pra mim mesmo. Que eu vou chegar lá e vou ser aprovado. Quando eu cheguei lá, o menor jogador da minha categoria que eu iria fazer a avaliação, ele tinha 1,85 m. Né? E os caras já eram fortes, tudo, né? Todo estruturado. Já estava um certo tempo no clube e eu cheguei franzino. Se eu cheguei com 52 quilos foi muito na época. Por isso que Magrinho. por isso que a avó tinha esse cuidado, né? Pequenininho ali, Magrinho, meu meio caçula. pequeno. Falei, meu Deus, como é que eu vou passar nesse teste com esses caras? Vai ser difícil, vai ser complicado. Só que eu botei na minha cabeça, eu não saí daqui de Fortaleza à toa, eu não vou sair para chegar lá e dar meia volta. Sim. E aí quando começou a bola rolar, o melão rolar, aí falei, é comigo, não tem jeito. Aí acho que não chegou nem a dar 2 semanas, eu fui aprovado. Coisa boa, Né? cara. Fui aprovado e fiquei 4 anos dentro do Corinthians. Eu fiquei de 2004 a 2007. O Corinthians é um time grande em si, Sim. mas qual era aquelas peças que tinha lá do Cara, tinha... profissional, assim? Nessa época aí do Pio, estavam começando a surgir grandes jogadores, né, Pio? Tinha, na época, já tinha o Rony, que é daqui do estado, Sim, né? o canhoto, lateral né? esquerdo, que ele já estava no profissional. Tinha o Abuda, o Elton, que é uns caras que eu tenho contato até hoje. O Elton Baixinho, William canhotinho, também, né? O William era da minha categoria. Da sua categoria, né? O William era da minha categoria. O William. William, o Dentinho, o Danilo Fernandes, né? Só fera. E os caras... E assim, no primeiro ano foi um pouco difícil para jogar, porque ele sempre dava prioridade para o atleta, que era o último ano, né, da categoria. E assim, mas mesmo assim eu ainda cheguei a jogar. Eu cheguei a ser titular na categoria 8-7, sendo que eu era 8-8, né? O treinador ele me deu a oportunidade de poder jogar. Eu jogava titular na categoria do 8-7. E aí no ano seguinte foi melhor ainda, porque foi o meu ano, né? E assim, nós somos campeões paulistas sub-17, nós fomos disputar campeonato mundial na Espanha. Foi interessante, foi uma experiência incrível, cara. Incrível, né, cara? Esses 4 anos lá Poder no vivenciar. né? E assim, muitas das vezes eu era convidado para treinar com um profissional. Foi na época que o profissional foi campeão brasileiro, em 2005. Tinha os caras, né? Tinha o Tevez, Só o... o jogo. Nilmar. Imagina aí, porque é o que eu tava falando, né, com o Sami no privado. Justamente essa questão, porque naquela época a referência de clube era o Corinthians, cara. Carlitos Tevez. Eu lembro que o Tevez, por ser argentino, muitos brasileiros passaram a gostar do Conquistou, né? Conquistou pela jeito de jogar, conquistou, né? Não, Um dos primeiros. Ele era diferenciado mesmo, cara. Diferenciado. Não tinha pessoa para abrir a boca e falar mal daquele cara, não, porque ele era sensacional. Em termos de tudo, em termos como pessoa fora do campo, né? Dentro de campo nem se fala, né? Um cara batalhador, que brigava pela última bola que tivesse no jogo. E assim, exemplo, né? Dentro do clube. O cara chegava, dava bom dia, cumprimentava, conversava com todo mundo. E assim, lógico, até hoje tem atletas que eles não conversam, não dão bom dia. Tem até hoje isso aí. Só que se você não sabe o que se passa no dia a dia na vida dessa pessoa, porque se você vai criticar, você vai falar, pô, esse cara não dá um bom dia, não fala com ninguém. Só que no dia a dia, fora o trabalho, você não sabe o que acontece na vida do cara, entendeu? Então assim, mas não tenho nada pra falar do Dev não, o cara é sensacional. É bacana, viu, poder ouvir essa
essa faceta, né? Porque, querendo ou não, já por ser argentino, já existe aquela barreira. E aí, sempre, Brasil e Argentina, cara, era guerra. Era guerra. Em tudo, E aí né? poder ver um argentino sendo bem falado, assim, nessa característica dele é interessante. Porque nessa época tinha Mascherano, tinha Jô, tinha Nilmar, era um time mesmo Tinha robusto, Carlos né? Alberto, Carlos Alberto, Marcelo Fábio Matos. Costa, era um time massa, né, realmente velho? que foi conhecido como os Galácticos aqui no Brasil, né? Que foi na época que veio a empresa MSI e tal. Era conhecido como os Galácticos. Corinthians, sequência. Eu saí do Corinthians em 2007, aí fui para Portugal, fui pro Sport de Portugal, fui pro Júniors, né? Ainda tinha idade para Júniors. Fiquei 6 meses lá em Portugal e depois eu retornei para pro Grêmio de Porto Alegre, onde eu fiquei ali mais 6 meses também. Por ser jovem, acabei me perdendo um pouco, né? Perdi o controle ali acabei esquecendo o meu lado profissional como atleta e fui viver o outro lado, né? Acho que o conselho que eu dou para jovens para que não façam isso, né? Essa é a verdade, que quando você quer realmente se tornar jogador profissional de futebol, você se concentre, você se prepare, você trabalhe duro, se dedique, porque se você hoje em dia, se você não tiver isso, você não vinga, não se torna jogador. E aí eu saí de lá, acabei me perdendo, né? Bebedeira, tal, festa, e acabei ficando 1 ano desempregado. Fiquei sem jogar 1 ano. E em certo momento eu pensei realmente em desistir da minha carreira. Pensei em desistir da minha carreira. Foi aí onde hoje é a minha esposa, a Luísa, na época nós namorávamos, né? E eu falei pra ela que eu não queria mais. Vou largar. Não queria mais, tipo, realizar esse sonho que eu tinha quando eu tinha meus 14 anos de idade, né? E ali ela foi bem forte mesmo e falou: mas você vai deixar de lado aquele sonho que tanto você falava pra mim, que queria se tornar jogador de futebol. E ali foi aquela palavra de ânimo que eu precisava pra... Cara, que importante isso aí, viu? Pra subir novamente, pra pegar aquela força, aquela energia, aquela positividade, aquele incentivo a mais que realmente precisava. E aí, depois dali, a carreira decolou. Agora tu agradece a Luísa, viu? Agradece a Luísa. Uma das coisas assim que eu comento muito, né, quando eu trabalho com a captação de atletas, e uma das coisas que eu tomo muito cuidado com os meninos é em relação a isso, né, com que eles se relacionam, não só de amizade, mas as meninas mesmo, porque a gente sabe como é o futebol, né? Quando você se torna um atleta de futebol, a gente sabe como é o assédio em relação a isso. E o que é o legal, como o David citou aqui, que você está casado há vários anos, né? Tem uma família formada e você vê como é importante na vida de um atleta uma mulher, uma esposa que está do lado do cara, que normalmente os atletas falam, né, que quando o time está numa fase, que as coisas não estão acontecendo, o cara fica, o aconchego dele, o alento é em casa, né? E quando você tem uma esposa sábia, que ela usou como sabedoria, glória a Deus por isso, de te lembrar o que você queria antigamente, né? Te trazer à memória aquilo que você um dia sonhou, que você conquistou. Isso é bacana, porque as pessoas não entendem que por trás de um grande homem, por trás de um grande jogador, sempre tem uma grande mulher, né, cara? Porque por mais que não houvesse ainda chegado no profissional, né? Tava ainda nesse caminho, né? Ainda, né? Mas você comentou aqui no início, né? O desafio que foi sair daqui, né? Uma certa resistência, por cuidado, óbvio, às palavras ou às críticas dos amigos próximos. Aí você viajou, deu os primeiros passos, passou em um grande clube, que é o Corinthians. Então essa ideia de ter desistido aí, realmente pode ter acontecido, né? Mas foi bacana a Luísa poder ter dado essa palavra de ânimo para que você continuasse aí. E como eu falei, eu também agradeço muito, assim. Eu sou um admirador seu, assim, né? Por mais que a gente não seja próximo, talvez se aproximou um pouquinho, na época, como o Caio falou, né? O Fernando, um amigo em comum, eu sempre estava ali em algumas resenhas de vocês, mas a gente não era tão próximo assim. Porém, eu acompanhava pela internet, via os vídeos, os clubes. Então, foi bacana você ter... Fortaleza, Ceará, os 2 clubes aí que passou. Então, poder ver que você perseverou, né? E realmente tá tendo ainda, né? Quem não encerrou ainda. Tá tendo essa carreira vencedora, isso é muito bacana, assim. Porque, na verdade, também, né? Essa história do Cui também é um pouco meio dos caras desacreditar, né? Não sei se vocês falaram que eu cheguei agora, mas aquela ideia do narrador lá, que... Isso vai rolar, isso vai rolar. Se ele acertar, eu vou embora. Não antecipa, não.
Vai Não vir, vai antecipa vir. não antecipa não que vai rolar isso aí. Entrando nesse mérito, né, que a gente tava puxando aqui, Aí deixou o cara sem embora sem camisa dele, não. vai dar certo. Como foi, cara, que tu aprimorou isso, né, a famosa batida? Porque, igual você estava comentando, hoje não é normal. Hoje a gente não tem uma referência de um cara que bate na bola com você. Porque nos tempos passados tinha caras que batiam, né? Marcelinho Carioca, o próprio Marcelinho Paraíba batia bem na bola, mas era uma batida diferente, né? Marcos Assunção, que eu acho que era um cara que era bem mais próximo da batida que você bate. Como você acrescentou isso, né, no seu futebol? Porque querendo dizer, a marca do Pio é a batida. Na verdade, Deus ele dá um dom a cada ser humano na Terra, ele deu um dom. Uhum. Agora cabe a você querer aprimorar para que venha evoluir ou permanecer na mesmice, né? Eu tive a iniciativa de aprimorar, né? Sabia que uma hora eu ia chegar na perfeição. Então, independente de onde eu estava, qual seja o clube, acabava meus treinamentos, eu ia treinar, fazer minhas cobranças de falta. No Corinthians, quando eu passei esses 4 anos, eu morava no alojamento, então assim, lá tinha tudo, né? Tinha um paredão para você treinar toque, tal, domínio, né? E lá tinha uma trave normal de jogo, né? E tinha 2 arcos, um de cada lado, no ângulo. E ali, quando acabavam os treinamentos, os meninos iam embora, né? Que moravam fora. E eu pegava a barreira e pegava umas bolas e ia ficar lá treinando. Do lado, do outro. Vai mais de longe, forte, 3 dedos. Né? E isso começou a me dar resultados nos jogos, né? Nas competições que eu disputava. Eu começava a fazer gol de longe, de perto. No entanto que eu não me recordo o número de gols que eu fiz no Campeonato Paulista Sub-17 em 2005. Mas eu creio que foi numa faixa de uns 8 a 9 gols ali, mais ou menos, no Campeonato Paulista. Falta perto, longe, média e longa distância. Variado, onde você quiser. Porque assim, Sai, né? eu treinava, né? Mas eu só ficasse, não, eu tenho dom, eu sei bater Sim. na bola. Na hora que eu quiser aqui, eu acerto. Pronto, quando você começou assim, já tinha essa, tipo assim, não é, como você falou, né? Você aperfeiçoou, mas você já tinha essa batida Você forte, sentia isso, firme. tipo assim, ó. Já tinha. Eu E bato aí eu diferente na Eu bola. vou só Eu já afiar tinha, agora o negócio. Já tinha isso. Muito novo, viu? Tu descobriu? Na época do projeto mesmo do ABC ali, já... Deixa eu aproveitar aqui, ó, vou até... descobri que... Eu tava vindo com o Kelvin, eu falei assim, Kelvin, vamos tentar criar aqui alguns adjetivos pro Pio. A gente pensava assim, cara, canhão, Foguete. bazuca, foguete, a gente vê sempre algo assim, explosivo, né? Eu queria abrir esse parênteses, mas de onde veio o Pio? Porque assim, hoje você com essa carreira consolidada, cara, pra mim seria canhão, seria por aí. Pio, de onde veio o Pio? A minha mãe fala que eu tive um problema quando eu era mais novo, que eu demorei muito a falar, né? E aí, parece que teve uma vizinha, Pio, chega só um pouquinho pra amiga dela, uma pra coisa frente. assim, falou, Dona Liduína, o seu filho não dá um pio, né? Porque eu demorei muito a falar tudo, e inclusive meu filho teve até esse problema também, Aí né? foi, O Kaique. Só que ele fez tratamento tudo e hoje fala até Quantos demais. anos o Kaique tem? Quantos anos? Hoje ele tem 9 anos. Dá um abraço Kaique. pro Kaique aí, Kaique, né? assistindo a gente. Parceiro, Kaique é Kaique. parceirão, viu? Já tá ensinando já a folha Já, seca. eu ensino, mas só que É dom. não quer. Assim, eu falei, rapaz, vai por mim. É complicado, porque o cara já nasce com uma pressão enorme. É. O pai, né? já Aí, a chegar é difícil. pois é, então, e assim, aí ficou nesse negócio aí. Depois Aí falou, então- não dá o pio, vai minha mãe fala, pio, ficou pio. Pio. Inclusive, quando eu fui pra escolinha aqui do Zenga, aqui, do Almeida, quando eu falei o meu nome, ele falou, não, Hércules é nome de jogador, rapaz. Aí me colocou o apelido de Jerônimo. Jerônimo. Nossa, Aí piorou. se ia mudar Jerônimo. Aí, Como é que o narrador vai narrar lá? Dá o Jerônimo pra pra bola. lá, Jerônimo pra cá. Eu falei, não, deixa pio mesmo, deixa pio normal. E esse apelido tá? deve ter enganado muita gente, mano. Sim. Começa o jogo assim, Pio. É. Ninguém nada pelo Pio. Quando começa as Aí- batidas, as porradas. E aí ficou o pio. Né? Pra onde eu passo hoje, aí tô no time que eu vou hoje. Fala, quando se fala, vai, tipo, tal clube contratou fulano, é o Pio. Fala assim, é o que faz gol de falta. É. Né? Virou uma marca, né, Pio? É o que faz gol de falta. E aí, tipo, eu chego no clube, as pessoas, tipo, funcionários falam, tava vendo seus vídeos e tal, você faz muito gol bonito, né? Que hora que você faça aqui também. Pois é. Inclusive, Ian, tenta ver se você sai um vídeo aí de A gente fazer aqui uma análise aqui ao uma vivo. análise aqui. Foi um vídeo até que rodou o mundo, né, cara? Assim, daquele lance lá
Que esse aqui, cara. Eu falei esse assim, aí. se ele fizer o gol daí eu vou embora. Eu não acreditava, nem eu, nem a torcida inteira do Guarani, do Red Bull, do Flamengo, Corinthians. Não sei narrar não ainda, né? Vai ter que narrar, se ele fizer o gol daí eu vou embora. Se ele acertar daí, cara, olha o Pio, bateu pro gol, balaço lá dentro! Porque fez. Gol do RB! E agora, narrador? Confesso que bateu uma vergonha. Pode ir embora, Dandan. Parabéns, Pio. Juro que eu nunca mais falo essas coisas numa transmissão esportiva. Obrigado, Dandan. Obrigado pela desconfiança. Tirou de letra aí, Viu? bacana. Como foi, cara? Inclusive, nesse jogo, eu tava assistindo esse jogo com meu pai no sofá. Como foi, cara? O que foi o mais legal é porque o Dandan, eu conheci o Dandan num evento que eu fui na CBF. Ele é um cara muito divertido, assim. Você conheceu ele nos bastidores, deve perceber que ele é um cara mesmo resenha pura. Quando ele soltou aquilo no Ao Vivo, eu lembro que eu falei assim, tipo, aí é o Pio. Cara, quando saiu o gol, é porque eu não conseguia achar que tem uma câmera que tava filmando ele, que pega ele tipo, meio que desesperado. É tanto que no final do vídeo ele fala, cara, nunca mais eu falo isso numa narração ao vivo. E como eu falei aqui em relação ao apelido, né? Eu acho que o narrador, como eu falei, ele conheceu. Mas é aquela coisa, cara, você vê o Pio assim, entrando em campo, e talvez ele não conhecia. Porque eu vi nos comentários, o pessoal falou, cara, ele deve ter falado isso porque ele não conhecia o Pio. Se ele porque se ele conhecesse o Pio, o que ele fez no Fortaleza, no Ceará e nos outros clubes, ele jamais tinha falado isso. Como foi esse momento essa aí? repercussão, né, cara? Engraçado que esse jogo aí nós já estávamos classificados, né, pra próxima fase. E esse jogo eu joguei de lateral, eu não tava jogando lateral, eu era titular, eu jogava no meio de campo, né. Jogava com 3 volantes, jogava como terceiro homem. E aí, só que ele tava poupando o lateral direito pra jogar já na fase final. Então, aí ele me colocou pra jogar lateral direito. E nós tínhamos que ganhar o jogo pra manter a primeira colocação geral da competição, né? Que nós iríamos decidir em casa o segundo jogo e tal. E aí, papo vai, papo vem, rola e tal. E aí, beleza, vamos. Aí 0x0 o primeiro tempo. E aí, logo no início aí teve essa falta. E aí, você vê como que é as coisas. Quando você tem já uma marca registrada, né? Tipo, tem a falta, não importa onde seja. O que seus companheiros faz? Vai lá. Tá aqui a bola. Vem. Se você observar bem os nossos zagueiros, eles estão praticamente do meu lado ali. Os caras nem vão parar, sabe que vai bater direto, Entendeu? né, filho? Ele falou, não, chuta no gol, dá no gol. Aí eu falei, beleza, então. O erro aqui a gente já tem, né, praticamente. Que tá muito longe, o erro já tem. E aí, no entanto, como assim, eu já conheço muito bem o Brinco de Ouro ali, né? O estádio Guarani, porque assim, ele é aberto, ele venta muito. Inclusive, eu tenho alguns jogos contra o Guarani e eu tenho feito, né? Tipo brasileiro ou até mesmo estadual. Só que isso aí estava muito longe. Acho que eles estavam 5 metros ali, 7 da meia-lua do meio campo, cara. E aí, se vocês observarem bem, muitas pessoas eles acham que é brincadeira que eu falo. Quando eu demoro muito para ir, que eu venho muito passo para trás, não é para pegar distância, para pegar velocidade e chutar mais forte, não. É o vento. É o vento. É o segredo, tá contando Aí, segredo tu aí. pode contar o segredo, Pio. Mas é bom bom. compartilhar, porque, É. porque tá raro essa característica, cara. Tem que aprender mesmo. E aí, eu espero, quando eu realmente sinto o vento no rosto, E aí, cara? eu falei, é a hora. E a hora que eu vai, tipo assim, se você ver bem, ele não colocou barreira praticamente, deixou como se fosse Tava de aberto, muito como se longe, fosse cara. aberto, Tava de muito longe. entendeu? E aí eu bati ela pra ela vir pra esse lado, pro vento Levar. levar. Porque se eu bato no meio, o vento leva pra Sim. fora, né? Pro canto direito dele, e aí o vento vai, cai lá no ângulo. Aí, Ia ficando sem narrador a partida, Não, todo mundo ficou... Dandan, fica aqui o recado. Pare com essa resenha. Eu sei que você é resenha, né? É um cara que viralizou muito com as narrações mesmo bem engraçadas, né? Mas dessa vez não deu pra você não, o Pio te pegou. Não, mas é engraçado que, tipo assim, realmente ele não me conhecia, essa é a verdade. Não, né? Certeza, Certeza, se ele fazer conhecesse, isso. cara, E não tinha feito isso não. nessa época ele tava narrando muito basquete, Isso, futsal, né? era Então, futsal, assim, ele como era a jogava última futsal. rodada das competições estadual, carioca, né? Do Rio Grande do Sul, de São Paulo, e ele foi escalado para esse jogo aí contra o Guarani, era o último jogo.
Ele até comentou, né, que era um jogo que talvez nem ia ter tanta repercussão Não, e tudo. Não o ia pessoal... ter nada não, porque era, tipo assim, o Guarani já não tava brigando pra Vocês nada, a gente não classificados. estava classificado, era só Já. pra cumprir tabela. Uhum. Então, inclusive, esse jogo parece que ele nem foi transmitido pelo Sport TV e nem Premiere, foi Globo.com, uma coisa assim, sabe? Uhum. Só que assim, por conta desse Do gol, gol, repercutiu, né? Demais. Repercutiu, mas depois ele mandou mensagem. A gente conversa até hoje, né? Aham. Manda mensagem, tudo, ele nunca mais falou isso. É um cara resenha, bicho. E assim, né, Pio? Quando você fala... Eu lembro que eu não tô lembrado qual foi o jogador, cara, agora. Eu lembro da história, mas não lembro qual foi o jogador que ele... Quando ele ia entrar no gramado, né? Normalmente, se era um goleiro, ele pegava a grama e jogava, ou então eu olhava pra bandeirinha. Pra ver que lado que a bandeirinha tava... O vento também, né? Isso. Então, são muitos detalhes que tem jogadores da base que estão começando que não prestam atenção nisso. Eu lembro que uma vez eu tava com um atleta, que é o Wellington. E aí ele foi bater uma falta. Eu falei assim, cara, é só a bola tá passando porque tu não sabe pra onde o vento tá indo. Olha pra rede atrás do gol que tu vai ver onde ela tá balançando e pro lado que a rede tá indo, né? Porque querendo ou não, são expertise de quem joga futebol. Isso a gente via muito na rua, né? Às vezes, quando a gente tava jogando, a gente jogava com aquelas bolas mesmo. Então você tinha aquele improviso. Então eu acredito que as pessoas não... Quando o Pio fala de um negócio desse do vento, os caras falam assim, é mentira. Mas é verdade, cara. Se você for parar pra analisar, Não, tem tudo a ver. Se fosse qualquer outra pessoa falando, beleza. Mas o Pio É o falando Pio é que tá verdade, falando. pô. É Porque verdade. ele não o cara acertou sabe, só uma, né? Ele sabe o que ele faz, entendeu? Eu não acertou só Não dá uma, pra né? desconfiar, pô. É verdade, foi verdade. E assim, eu acho que o único estádio que eu joguei, que eu senti dificuldade pra bola não pegar curva, era o Castelão, né? Porque ele é muito fechado, então esquece, sabe? Deve ter no Castelão, não tem vento, não rola vento ali dentro, né? E às vezes eu tinha muita dificuldade, né? Pra ela fazer a curva e tal. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Aqui não tem vento, não vai. Pra dificultar, né? Aí eu comecei a treinar de outra forma, né? Tipo, já que o Castelão não tem vento, eu vou ter que... Tipo, às vezes eu passava a barreira demais. Uhum. Ela vai ter que fazer uma curva de qualquer jeito aqui. E tome treino. E também tem a questão também da bola parada, não só de fazer gol, mas que você era importante nos cruzamentos, nos escanteios, né? Porque o Pio tinha uma mania também de inventar que, um exemplo, o escanteio era para um canhoto bater e o Pio ia bater. Ele inventava que ia dar na área e colocava uma bola rasteira no primeiro pau. Né? Eu lembro de alguns jogos que você fazia, os caras ficavam esperando uma bola no segundo pau com efeito, para variar, né? E você mandava no primeiro pau rasteiro, né, Pio? Aproveitando aí, você tá ligado? Vai lá. Aproveitando que ele falou sobre essa dificuldade no Castelão, eu acho que ele venceu essa dificuldade. Né? Venceu. Mostra aí, Ian, esse outro vídeo aí que a gente tem aí pra ele comentar também aqui, aproveitar esse momento de react, né? Ou é Ricardinho, quem vem? Juninho pegou na barreira, pegou no Jussani, vai ter rebote, Pio, golaço! Esse foi fácil. Voar, né? Esse foi fácil. Pra tu, né? Pra ti. Você ia mandar a bola na torcida lá, cara. Certeza. Cara, foi um golaço. Vinícius! Olha. Pio! O homem foguete Não, ele já alvinegro! sai aqui, já. Calma. Não, e assim, esse jogo aí, inclusive, muitas pessoas, cara, do time do Fortaleza ficou chateado comigo que achavam que eu tava querendo comemorar na frente do banco dele. Sim. Só que não. Se observarem bem a câmera lá atrás do gol do Fortaleza, que pega o banco do Fortaleza e o nosso, eu tava falando pros meus companheiros esperarem lá que nós íamos comemorar lá. Uhum. Tem um lance Lá que no você nosso tá fazendo banco. assim mesmo. Só que, bom, como é que eu vou controlar 15 cabeças lá no banco? A euforia, o estádio a Aí os mil. caras vieram tudo. Aí se você observar bem, tem até tem um atleta que ele vai pra tipo, pra frente lá pra ver como é que é e tal, tá ligado? Eu joguei... Pio, eu tava comentando com o David, eu não tenho certeza, mas eu acho que você saiu meio que com raiva porque não deixaram você bater aquela falta. Não foi isso? Eu acho que foi alguma coisa parecida. Na verdade, e assim, com o Chamusca era tudo bonitinho, tá? Olha, escanteio tal lado vai bater Ricardinho e Juninho, escanteio do outro vai bater o Pio. Falta frontal, a primeira falta é o Pio. A segunda é Juninho, é Ricardinho e tal. A primeira falta era eu que tinha que bater. Né? Deixa eu falar, a primeira falta é o Pio que tem que bater. Aí já sai tudo bonitinho, tá? Só que assim, é no momento do jogo, né? Sim. Assim, é final de campeonato, irmão. Na final, né? É final de campeonato contra o rival, assim, cada um quer ter a oportunidade de poder fazer um gol, fazer alguma coisa para ajudar a equipe, né? E assim, como já estava no papel, no relatório, que eu era o primeiro, a primeira falta tivesse eu que teria que cobrar, e aí eu fui e tal, eu ia pegar a bola e tal, e aí o Juninho falou que, não, deixa eu bater, tô confiante e tal, não sei o quê. Eu falei, então beleza, então. Meio que tu sai dando uma volta assim, Aí né? eu saí, eu fui lá pra trás, fui lá pra eu ficar lembro perto da zaga lá, tudo, né? Se caso viesse algum contra-ataque. E aí, só que assim, você sente, né?
você sente, assim, Deus prepara as coisas, você vai sentindo, tal, vai te mostrando, né? E quando o Juninho começou a dar os passos para trás para cobrar, eu fui devagarzinho, né? E o Oswaldo, ele tava mais longe, né? Ali eu fui devagarzinho, tal, devagar. Quando o juiz autorizou, eu já comecei a acelerar a passada. Quando o Juninho chegou perto da bola para bater, eu acelerei mais ainda. Quando ela bateu na barreira e veio para mim, eu falei, Agora. não tem jeito. Quando você vê uma coisa, e no dia antes, né, a gente sempre procura, qualquer clube que eu tiver, eu tendo uma oportunidade, eu procuro fazer as reuniões, a concentração e tal. E um dia antes, eu orando a Deus, e assim, já levantei bastante troféus, né, fui campeão, tudo. Mas assim, eu nunca tinha feito um gol numa final de campeonato. Sim. Né? E um dia antes eu orei e falei, senhor, me dá uma oportunidade. Eu nunca tive, né? Nunca fiz um gol em uma final de campeonato. E assim, é um momento especial todo no meu estado, dentro da Arena Castelão e tal. Me dá uma oportunidade de poder fazer um gol na final e tal. E assim, foi... Cara, Caiu. Engraçado. O Ele trabalha muito pra isso, né, cara? Não. Assim, acho que é bacana assim, poder ter sido premiado com um E gol assim, no às vezes final. as pessoas, foi sorte, né? A boca do pessoal que não entende é sorte. Né? Sorte. o que eu acho mais legal nas histórias, porque a gente sabe da história do que eu falo muito isso aqui no podcast. A gente sabe da história que aconteceu porque o jogo aconteceu e a gente assistiu. Mas quando o cara vem, né, e fala os detalhes da caminhada. É que é legal. A gente tava vindo no carro e eu falei assim, ó, cara, eu tenho quase certeza que nesse dia o Pio foi por trás porque não deixaram ele bater, mas aprove a Deus que o gol era dele. É dele. Tentaram tirar aquele negócio, rapaz. Tentaram tirar, mas calma aí, que eu quero fazer o gol é ele, né? Sobrou. E os caras já foram muito ousados, porque o Pio num time. E Queria tomar o lugar dele, mano. Tá errado. Justamente. Não, Brincadeira. O que é o legal, assim, eu acho que o David falou isso antes, e é um ponto que a gente até vai ressaltar. Que você jogou nos dois grandes, né, daqui do estado, Ceará e Fortaleza. E eu acho que quando você fala dessa importância de você, depois de tantos anos, lembrar de que o Calma ali era para não ir para o Banco de Fortaleza, eu acredito que é onde as torcidas, tanto do Ceará e de Fortaleza, te respeitam tanto, muito, né? Cara, legal isso aí. Claro, por causa do seu caráter, você sempre foi um cara que se portou bem, não só como um atleta, mas como pessoa, né? A gente que é um pouco mais familiar com o futebol sabe da sua índole, né? O Vitor esteve aqui, inclusive agradeceu, né? Porque você foi o primeiro cara que deu oportunidade para ele. Abraço pro Vitor, parceirão, tamo Vitão, junto. um abraço, fera, cara. a gente tem uns planos legais aí para estourar algumas coisas dele. Você falou também do Oswaldo, né? Que iniciou com você, que tava sendo seu rival no dia, né? No caso. Mas como você conseguiu, cara, lidar com isso, né? De sair de um clube, ir pro rival e conseguir ter a mente boa e jogar, porque a gente sabe como é chato, né? Às vezes o cara... as pessoas não entendem que você é um profissional, né? As pessoas... Eu falo muito aqui que o torcedor, ele vai pro estádio só para saber do resultado. Ele não se importa com o ser humano que tá lá, né? O que ele quer saber é o resultado. Na maioria das vezes isso que acontece realmente. Eles vão te xingar, eles não entendem que por trás ali do uniforme, ali dentro do uniforme ali, tem um cidadão, né? Tem um cara que toma, tem um cara que toma decisões, toma escolha, que tem família, né? Como foi, cara, assim, para você vivenciar os dois lados? É interessante essa história que, assim, quando eu tava no Botafogo da Paraíba, e eu saí de lá, eu não renovei meu contrato, e aí o meu empresário, ele me ofereceu pro Ceará. Né? O Zé? Só que na época o diretor ele falou que não tinha conhecimento do atleta, no caso eu não tenho conhecimento do atleta e tal, aí beleza. Só que o Fortaleza, eles sempre tiveram a oportunidade de querer me contratar, né? Foi Já assim, tava já mapeando foi em já. 2012, foi assim em 2013 e tal, só que não acabava dando certo, né? A concretizar o acerto com o Fortaleza. Só que aí, justamente nesse ano, em 2014, né, no finalzinho, foi que ocorreu tudo bem, reunião e tal, e fechamos. Eu fui a primeira contratação. E o bacana é que, quando eu fui anunciado em 2014 ainda, acho que em dezembro, e aí você tem a curiosidade de ver tal, o que as pessoas, a torcida tá falando, tal, não sei o que, a seu respeito. Tá comentando lá, né? E aí o primeiro comentário, quando eu clico lá pra ver, eu assim, de onde é que vem esse cavalo aí? Aí, falei, caramba, velho. Porque assim, quer queira ou não, aqui foi um clube diferente, né? A atmosfera, tudo, a torcida, né? Todo jogo era grande, lotado, cara. e aí falei, rapaz, vai ser do mesmo jeito onde eu sempre passei, eu vou me preparar e
não vou responder com palavras não, vai ser dentro de campo. De novo, né? Mais uma vez, né? E No aí- início, agora também E no aí, Fortaleza. treinando, aí o primeiro amistoso eu tomei 2 gols. Aí. E aí, o que me chamavam de cavalo, já não chamava mais, né? Falei, onde é que encontraram esse jogador? Porque não trouxe antes, tá? Né? Eu fiz um gol de pênalti e um gol de falta de longa distância também, né? Nesse amistoso. Pronto, depois daí, fomos campeões, né? Eu conquistei 3 títulos com Fortaleza, foi 2 estaduais e um Copa dos Campeões. Mas o maior objetivo era realmente subir o time para a Série B, né? Coisa Sim. que, assim, não aconteceu na minha época, né? Veio acontecer depois e tal. Fiquei muito triste por esse lado, mas também muito feliz por ter alcançado números importantes, né? Sim. Tipo assim, eu ser do estado, eu consegui jogar 88 jogos, fazer 17 ou foi 18 gols oficiais, fora os amistosos, né? Entendeu? E assim, 3 títulos, né? Teve até um jogador que falou. Foi, né? O jogador falando sobre essa ideia de que, cara, é óbvio que o objetivo de todo profissional, quando ele vai para um clube, é conquistar títulos, né? É ser vencedor em relação ao clube. Mas existe algo também que não pode ser descartado, que é conquistar a torcida, né? Conquistar o respeito. E isso foi o que você fez. Talvez a ideia do acesso não chegou, mas você conquistou a torcida, você mostrou, trabalhou, né? Se entregou, que é uma marca sua. Eu tava vendo comentários seus também, de torcedores, os caras falam muito isso. Cara, o Pio, pra onde ele vai, ele realmente veste a camisa, ele se entrega pelo clube, ele trabalha, ele se dedica bastante, e isso é o que ganha realmente o respeito dos torcedores, né? Muito importante. Acho que sim, é como você falou, aonde eu vou, não importa qual seja, o grande ou o pequeno, eu vou vestir a camisa, eu vou procurar fazer o melhor. E assim, você só faz história dentro de um clube obtendo conquistas, quer seja títulos ou acesso. E assim, por onde eu passei, eu conquistei títulos, cara, acesso. E assim, e engraçado que em 2015, quando eu comecei a jogar pelo Ceará, ou pelo Fortaleza, e quando começou a Série B, que o Ceará começou mal, o mesmo diretor que não me conhecia, ele já estava ligando atrás que eu fosse para lá, ligando pro meu empresário. E eu falei que não iria, né? Porque eu tinha contrato e iria cumprir até o final. E aí, no tanto que fiquei 2015 tudo, e aí veio novamente o Ceará. Falei, a prioridade é do Fortaleza. Se eles quiserem renovar, eu renovo. Agora, se eles não quiserem, eu sigo minha vida, eu vou para onde eu quiser. Tanto que eu fiquei 2015, 2016. E no final de 2016 eu fui procurar novamente para ir pro Ceará. Só que eu não fui. Eu falei, eu não vou sair direto de um rival para ir para o maior rival ainda. Tanto que fui para São Paulo jogar o Campeonato Paulista pelo Linense, né? Você vê, o Linense nunca havia classificado para as quartas do Paulistão. E aí nesse ano eu fui, junto com o grupo, nós conseguimos a classificação. Olha aí. Sengão é bom, velho. Entendeu? Esses detalhes aí fazem a diferença, né, cara? Faz. Essa forma de trabalhar, né? E assim, e aí eu retornei pra cá. Então, assim, não vim pro Ceará nem vim pro Fortaleza, eu vim pra casa, né? E o Fortaleza queria que eu retornasse. Assim como o Ceará queria que eu fosse pra lá. Foi uma decisão difícil, né? Uma decisão muito Imagino. dura. Tive que... passei tempos orando com a esposa, né? Conversar com o meu empresário, tudo. Só que chegou um ponto que eu tinha que tomar a decisão. Decidir, né? Entendeu? Eu tinha que tomar uma decisão. E aí foi que acabou não dando certo o retorno pro Fortaleza, né? No tanto que a diretoria queria, o treinador queria, só que chegou num ponto que não deu. Não deu certo retornar pro Fortaleza. Enfim, vida que segue, né? E aí acabei acertando com o Ceará. Interessante que quando eu acertei com o Ceará, fui no shopping com a minha esposa e meu filho, né? E eu tava dentro de uma loja de brinquedo, comprando um brinquedo pro Kaique e entraram 3 ou foi 4 torcedores do Fortaleza com o uniforme da TUF. Né? Eu falei, Moiou. Que situação, hein? e agora, meu irmão? Os caras vão me dar uma pressão aqui na hora. Falei, por incrível que pareça, os caras vieram, me abraçaram, tiraram foto, me agradeceram e falou assim, eu sei que você queria permanecer. Massa. Foi legal, cara. Foi o pessoal que não Massa. quiseram que você ficasse. Aí eu... Aquela respirada assim. Inspirada. Obrigado, Jesus. Os caras da TUF chegando, ele assim, eu te entrego o meu espírito. Cara, a gente até conversou isso aqui no podcast com o pastor Pedro, né? Falando sobre a ideia de buscar ter sempre um bom relacionamento em relação ao futebol.
E pro torcedor caberia isso, né, cara? Você citou agora um exemplo positivo, né? Mas sabe que nem sempre acontece dessa... O quê, Nem- garoto? Rapaz, chegou uns caras aqui. Olha aí. E aí? Pode Vem aqui, Fernando. Tá gravando tudo aí, tá gravando. Ó, só o Cio aí. Só o Cio, se derrubar dá ruim. Vou dar um carrinho. Aí é loucura. Rapaz, chegou E aí, umas feras aqui, ó. Aí. Como é que você tá, hein? Nem conheci, pô. Chega, Investiu pesado no produto. E aí, como é que tá, hein? Beleza. Pra quem não sabe, esse aqui é o Fernando que a gente tava comentando no começo. Esse aqui é a aí. dupla, é a dupla. É a dupla aí. Fez história na... Essa dupla aqui foi E o... aí, meu irmão, como é que você tá? Ah, o Juninho também tá aí, deixa eu ver. E aí, Júnior? Chega aí, Júnior. Tá pesado, ó. Trouxe o Canguinho, trouxe o Betinho aí, ó. Não, entrevista Aqui o eu tô homem. passando. Tá só fera aqui agora, só fera agora aqui, só fera. Rapaz, eu vou te falar, viu? O que dessa sala aqui aumentou agora, viu? O Cio. Graças a Deus. Rapaz, eu vou te falar. Eu tava falando aqui, eu bati uma foto, filho, mandei pro Fernando que ele disse que queria te ver, né? Tá com saudade. Ali, Fernando, ali, ó. Ixi, pior que ele Quer tá ocupado. Coloca aí na extensão aí dele. É que eu Não tava... tá sem negócio, eu boto só o... A gente tava falando justamente sobre essa ideia, né? Sim, eu tava comentando Do sobre... Pastor Pedro, né? O Pastor Pedro, a gente falando sobre... Cara, a gente não sabe que se vai acontecer sempre, né? Mas seria muito interessante se os torcedores tivessem essa maturidade. Que ali não tá só um profissional, né? Tá um ser humano. Você agora citou um exemplo positivo, mas sabe que não é sempre assim que acontece. Realmente os torcedores vão mais na emoção e uma situação como essa poderia ter dado bem ruim, né? Sim. Mas que bom que foi dessa forma positiva. Eu acho que isso também tem muito de você, né? Você contou aqui alguns detalhes, a forma como você trabalha, a forma como você entrou nos clubes e a forma como você sai, o pessoal consegue enxergar isso, consegue respeitar, né? Mais do que títulos, novamente, Sim. mais do que títulos, que é importante, que deve estar presente na vida de um profissional, é conquistar a torcida, é conquistar o respeito dos torcedores, né? Eu acho que isso aí foi colheu, né? Colheu aquilo que você tem buscado plantar, né? O legal de tudo isso, cara, assim, eu fiquei até surpreso, assim, surpresa não que eu sabia que provavelmente o Fernando poderia vir, né? De ver os meninos aqui, porque o que fica do futebol, que é o legal, né, cara, são as amizades que a gente faz, né? Hoje a gente tá podendo trazer você que bateu um bate-papo aqui, mas também porque a gente se conheceu lá antigamente, né, quando a gente era bem mais novo, através do Fernando que acabou de chegar aqui, o Juninho também, que é um parceiro nosso, o Betinho aí também que joga futsal com a gente. Mas é isso que é o legal, assim, né? Às vezes a gente não tem... Uma das perguntas que eu fiz pro Dunga, quando ele esteve sentado aqui, é se ele tinha dimensão de quem ele era e de quem ele representava pra gente, né? O capitão do Tetra. E você tem noção, assim, Pio, da representatividade que você tem, não só aqui no estado, né? Mas também você é ídolo lá na Paraíba. Você tem noção, assim, de que você já conquistou? Na verdade, enquanto você tá jogando, você não tem a noção. Você vai ter depois que você parar, né? Essa é a verdade, porque quando você tá jogando, você foca ali no clube que você tá, né? Você quer fazer o seu trabalho, quer desempenhar, né? Fazer o melhor. Mas a noção você vai ter depois que você parar, né? Realmente você vai ver o que você fez, o legado que você deixou dentro do futebol como profissional. Você vai ver depois. Eu creio que com o Dunga também ele não sabia a dimensão, né? Do legado que ele deixou no futebol. E graças a Deus tem sido muitas conquistas, né? Eu falei pro Samir, falei, cara, tu vai ter trabalho aí com a pauta, né? Pauta, porque o Pio aí já tem muita história, assim, tá jogando ainda, mas já tem muita história, muitos clubes, muitos títulos, conquistas. Aí eu falei pra ele brincou, né? Aí quando foi hoje, quando ele mandou lá no Instagram, ele, cara, esse episódio aí vai render, porque é muita coisa. É muita coisa pra contar. É interessante dessa história do torcedor do Fortaleza, né? Que passou o bate-foto, tá, abraço, não sei o que, obrigado. Aí falou assim, ó, Deus te abençoe lá no Ceará. Vai estar indo pro rival, mas boa sorte lá. Benção, né, cara? E eu lembro que até tem uma infelicidade, né? Acho que foi o Luvanor que fez o gol, se eu não me engano, e falou que agora vai poder passear no shopping com... Foi depois do título. Isso. Eu a acho realidade ali, né? Ele falou brincando, mas não é uma euforia, realidade, mas é uma realidade, né? As pessoas, como eu tava te falando, o torcedor só quer saber dos 3 pontos do resultado, né? Ele não entende que tem um profissional, que tem um ser humano, uma família por trás daquilo, como a gente falou da sua esposa aqui, né? Do cuidado. Então, quando você perde um jogo, um título, a família também sofre, cara. Não tem como sofrer. Porque são muitas pessoas envolvidas, né? Eu falo muito pros pais atletas, inclusive tem um agora que a mãe e o pai torciam Ceará. Falei assim, ó, de hoje em diante vocês não tem mais camisa, vocês torcem pro filho de vocês. Se ele for pro Fortaleza, vocês são Fortaleza. Se ele for pro Ceará, ele é Ceará. Se for pro Inter, ele vai pro Grêmio, vai virar Grêmio. Então a gente tem que começar a desconstruir essa ideia, né?
o pastor Pedro teve aqui, ele falou justamente essa ideia, né? Nós somos adversários, né? Nós somos adversários, não somos inimigos. Entendeu? Somos adversários. A ideia é a gente pensar dessa forma, né? E é legal poder ver o carinho que as pessoas têm com você, tanto do Ceará como do Fortaleza, né? E querendo ou não, você conquistou isso não só dentro de campo, mas nas suas entrevistas, no seu dia a dia. Nunca foi um cara que ficou com o negócio de resenha fraca. A gente sabe que também tem atletas que usam disso como uma escada para poder ganhar uma vitrine a mais e tal. Não sou contra, eu acho legal. A resenha do futebol é essa, a graça do futebol é essa, né? Mas eu acredito que é o entretenimento, né? Mas eu acredito que tem um limite, né? E como é, Pio, ter ganhado Série C, Série D, B? D, C, Tudo, B. pô. E que ficou aquele gostinho. Um detalhezinho, mas tudo Só não ganhou mais porque o alfabeto foi. Aí se juntar F, E, aí ele vai embora. Na A ficou o gostinho de quero mais, né? Essa é a verdade. É porque eu caí num time, né? Na época do Ceará, a gente começou muito mal, né? E assim, a tabela também foi muito maldosa com a gente, né? Nós estreamos contra o Santos no Pacaembu, aí voltamos aqui contra o São Paulo, pegamos o Flamengo e depois saímos para pegar o Corinthians. Só moleza. Só garapa. E aí, início ruim, né, na competição de Série A, então, nível altíssimo. E, infelizmente, deu no que deu, né? Então, assim, era um clube que eu não queria ter saído. Eu não queria ter saído do Ceará, essa é a verdade, porque assim, eu tava bem, né? Eu tive uma lesão na mão na semifinal da Copa do Nordeste contra o Bahia. E ali se vocês observarem bem desde o início, eu joguei de lateral direito, eu joguei de ponta direita, eu joguei de primeiro volante, eu joguei de segundo volante, eu joguei de terceiro homem. Eu joguei de tudo. Ali no Ceará. Só não joguei de goleiro porque não tinha tamanho, isso é verdade. Assim, machucou a mão, né? Que esse também. Eu não... Dá nem pra eu não me senti valorizado depois que eu retornei da lesão. Tanto que eu não ia mais para os jogos quando era fora de casa, só ia dentro de casa porque era relacionado mais jogadores, né? E assim, eu me senti muito, muito traído, cara. Né? Não fui valorizado da forma que tinha que ser pela história que eu conquistei dentro do clube, né? E assim, no entanto que eu não me senti valorizado, que eles chegaram a um ponto de querer que eu descesse para a base. Acho que eles queriam que eu retornasse para iniciar a carreira de novo na base, né? Só pode. Eles queriam que eu descesse para a base, tanto eu como mais 7 outros jogadores para jogar Fares Lopes. Né? E antes disso acontecer, o treinador ele chegou para você, olha, fiquei sabendo aí que você recebeu 4 propostas de time de Série B e você tá querendo sair, né, jogando verde, né? Aí eu falei, não, eu não quero sair, eu quero permanecer, eu tô junto no barco, até o fim. No final. Aí ele falou assim, não, você vai descer lá pra base lá para jogar Fares Lopes, 3, 4 jogos, depois você sobe. E aí o diretor me chamou e falou se eu queria descer eu e mais um jogador. Eu falei que não queria, não iria, porque assim, o salário que eu tava ganhando não se condizia para jogar uma Copa Fares Lopes, sendo que o clube é revelador, quer revelar jogadores, como é que vai descer profissionais para treinar e jogar lá? Não, se lá tem, tipo assim, porque em 2017 acontecia, quem não jogava ou quem atuava pouco no brasileiro, automaticamente descia. E eu joguei. Acho que eu joguei 3 jogos, 3 clássicos ainda, pela Fares Lopes, entendeu? Não vejo mal algum. É normal que você vai pegar ritmo de jogo, porque quando o treinador precisar, você vai estar bem. Sim. Só que no ano de 2018 foi ao contrário. Ele queria que nós ficássemos direto lá. E eu não aceitei. No entanto que eu acabei pedindo para sair, que eu fui até para o CSA. No entanto que assim, até saindo de uma situação boa, Deus te leva para uma outra e ele te honra. Tanto que eu fui vice-campeão brasileiro com o CSA em 2018, na Série B. Acesso, não foi teu acesso. O que é o legal, assim, é porque normalmente isso acontece muito com o atleta, assim, né? Tem um momento de transição, você tá voltando de lesão e tal, e é comum, às vezes, o cara vai ali, faz alguns jogos para recuperar a parte física, o ritmo de jogo e retorna, né? Mas no caso, no Ceará não foi assim. E Pio, como é, cara, poder... como a gente falou, né, ser um dos principais batedores de falta do Brasil, porque hoje, como eu te falei no começo, a gente não tem. E como é a representatividade, assim, de realmente, né, a gente acabou de passar um vídeo aqui de dois vídeos. 2 vídeos, né, de você batendo na bola, assim. E hoje falta isso. Você acha que por que
tem menos ou não tem, né? Na verdade, tem poucos, né? Tá Tanto escasso, que tá na escasso, seleção né? brasileira passou 2 ou 3 anos para sair um gol de falta. De falta, a gente não vê muito mais essa característica. Na verdade, eu não me considero, né? Vamos dizer, os maiores batedores de falta aí do Brasil. Porque tem muitos talentos aí, tem muitos caras que sabem cobrar falta, só que falta o essencial, o aprimoramento. Aperfeiçoar, né? Aqui tá a prova viva, ó. Nós jogamos praticamente 1 ano e meio, ele sabe quantas vezes eu acabava o treino, eu tava ali treinando falta. Eu até chamava ele também, vamos treinar, vai que aparece aí. E eu treinava, não era 10, 15, 20, era de 30, 40, 50 cobranças. Fora os pênaltis que eu batia, entendeu? Só que hoje essa geração, tipo assim, acaba o treino, eles descem pra tomar banho e ir embora, pra mexer no telefone. Eles não querem fazer um fundamento à parte. Eles não querem aprimorar aquele dom ao qual Deus deu pra eles. E eu aproveito a cada momento, cara. A cada momento eu aproveito. Eu treino mesmo, treino bastante, até a perna cansar. A perna cansou, que eu vi que a bola não tá mais passando da barreira, aí é hora de eu... Parei. Eu particularmente assim sou... Aí é difícil, aí É complicado, né? Então quebrar a mão do goleiro, né? Eu particularmente sou... Vai falar, cara. Não, a gente tava comentando aqui antes de começar, né? Foi aproveitar que o Fernando tá aqui, que quando tinha uma falta lá no 13, que O pessoal do 13 tem saudade, o pessoal do 13 tem saudade Será, hein, dessa Fernando dupla aí, dessa dupla. Ele tava comentando aqui, né? Tem saudade. Teve esse Ceará e Fortaleza, lá jogou também Botafogo e 13, mas no 13 foi um clube que acho que foi até uma espécie de ressurgir, assim, né? Sim. Acho que era um momento difícil que você estava passando, pelo menos é o que eu lembro na época. Foi. Sim, claro. A gente andava muito com o Fernando, eu lembro que foi um período talvez um pouco difícil, aí você vai pro 13, você e o Fernando, e aí criou uma grande história lá, né? Só ressaltando aqui, que a gente foi como um teste, pô. Teste. A gente foi como um Imagina, Fazer velho. teste. O Pio já tinha passado por Corinthians, como lateral direito ele foi artilheiro da categoria dele, que foi o sub-17, como lateral direito, ele foi artilheiro. Já ter passado por Sport, Grêmio, e eu ter vivido já 5 anos no Internacional, Em e Vitória. Fortaleza, E Vitória. e Vitória da Bahia, e fui pro 13 como teste. Teste, né? E o Fernando, Ninguém sabe disso. E o não. Fernando na Aí. época contou uma história, até uma história bem legal assim, que ele comentou, né? Vocês dois ali comandava, né, a volância, e aí ele falou, quando tinha falta, aí a torcida, piu. Como é que era isso aí, cara? É uma responsabilidade muito grande, cara, que assim, é depositada em cima de você, né? Que assim, se for só eu acreditando, beleza. Ou o grupo, mas é a torcida, né? É um estádio ali, provavelmente 10, 15, 20 mil torcedores ali gritando o seu nome. É uma responsabilidade muito grande, que sabe que você tem que fazer o gol para dar alegria àquele pessoal. Eu costumo falar que quando o torcedor ele vem pro estádio, acho que o time que você defende, você não pode deixar o torcedor voltar triste para casa. Lógico, Sim. tem situações que você foge do seu controle, né? Mas assim, eu sempre coloquei na cabeça, eu não posso deixar o meu torcedor voltar Pode triste. faltar entrega, né, cara? Então, quando tinha essa oportunidade, é aquilo que eu falava, eu treinava inúmeras cobranças de falta Pra ter uma na oportunidade semana de para jogar ter uma vez, né? oportunidade de fazer um gol. E eu sempre coloquei na cabeça, de 2 ou 3 faltas que tiver, eu guardo um. Cara, eu particularmente assim, sou um grande admirador dessa maneira de fazer gol, que é a falta, chute de média, longa distância. A gente tem hoje o Dodô, né, que é conhecido como o Golaço, artilheiro dos gols bonitos, né? E eu acho que o Pio chega ali, chega também, Tem uns assim, gols porque, aí, cara, Pio, se tem. bota Pio, jogador Pio, gols, cara, você vai ficar impressionado. É de todo jeito. Bonito não, mas ele gosta de mandar um repórter embora, né? A gente contou aqui essa Cara, de resenha. todo jeito, pronto, a gente passou até o vídeo aqui, né? Se apresentou, ele não conhecia, aí se apresentou lá pro Agora ele sabe narrador. quem é. Cara, porque é de todo jeito. Curta, média, longa distância, no ângulo, olímpico, pênalti se tu for na rede. Cara, se você colocar no YouTube ali, você vai ficar. Realmente ele também merece um lugarzinho aí entre os artilheiros aí dos gols bonitos, assim. A diferença é que ele só fez muito time. Só isso, né? O Pio agora, né, ontem, foi ontem, colocou, né, que se despediu do Fluminense, né, teve uma boa passagem lá, foi campeão, no ano seguinte foi vice-campeão. E agora, cara, os planos pro futuro,
preparação, né? A gente acompanha na rede social que você tá treinando, inclusive ganhou um X1 aí de 35. Ixi. Chegou trabalhando já. Ei, viu? Se fosse, imagina o Pio jogando X1, hein? Eu não ia driblar, não, eu ia jogar a bola de lado e... Não tem como não. Dá não, pô, dá não. Eu costumo falar que esse tal do X1 ele é muito diferente da É outro esporte, né? Assim como eu falo, se eles, qualquer um do X1 vir participar de um jogo no futebol de 11, eles não aguentam. Sim. Diferente, né? Então eles treinam para 30 minutos dentro de um campo ali de 50 metros ali mais ou menos, sintético. Agora se você colocar ele pro campo de 11 ali para 90 minutos, ele não... É diferente, né? Eles são atropelados, com todo respeito. Sim, sim. Da mesma forma se nós profissionais pra do lá, 11 né? vir pra... É outra dinâmica, é outro jogo, é outro esporte, né? Mas é isso aí, cara. Como é que tá a cabeça? 35 anos aí, tem muita falta pra bater ainda, né? Tá bem, a perna tá boa. Tá bem, tá fininho, olha lá. Eu perguntei, eu falei assim com ele assim, ô Pio. Aqui tem 12 irmãos, não tem como tu saber a idade dele não. É mais novo, pô. O David, eu falando com ele, né? Antes dele vir pra cá, eu falei assim, Pio, tá usando qual número, cara? Aí ele meteu aqui, ó, cara, tem que ver, porque de acordo com um é 38 até 40, tá vendo? Tá fininho, tá bem forma. Tá se cuidando, tô treinando aí, me preparando, né? Recebi a notícia ontem que o meu nome já saiu no bid aí pela minha rescisão. Então tô livre no mercado, esperando uma nova oportunidade, né? Se preparar bem, que logo aí Deus vai abrir uma nova porta. Sim, eu inclusive aqui nos bastidores aqui, eu falei pra ele, né? Eu tava uma carinha aqui de jogar aqui de novo, né? Vai que um Ferroviário aí, um Floresta aí. Bacana. O Ricardinho já foi contratado, né? Pelo Floresta. Vai que pinta um Pio aí no... Os torcedores aí pedem bastante, né? Eu vejo lá nos comentários, Pio, vem pra cá. Não vou citar os nomes aqui não, dos clubes, mas é direto. Pio, vem pra cá, vem ser feliz aqui, vem ser feliz acolá, vem ser feliz aonde. E a outra assim também, né? Já que nós sabemos que isso aí agora é com o Zé Antônio, né? Um abraço pra ele aí, pro Uds, pessoal da 100% Soccer lá. E, cara, assim, daqui a 20 anos, né? Você vai encerrar sua carreira aí com esse corpo que você tá. Tem preferência? Se Deus permitir, até quando, assim? Tem alguma média, assim, de idade, cara, ou não? Quero parar com 73 anos. É imortal aí, pô. 73 anos ainda jogando futebol. Cara, acho que tem que se planejar, né, na verdade, né? Eu creio que daqui uns 3, 4 anos aí eu devo dar descansada no corpinho que... Tem preferência, Pio? Assim, cara, eu queria fazer o meu último jogo por tal clube. Eu acho que... Porque já passou em muitos, né, bicho? Passei em alguns. Vai rodando no Brasil, Pio. Faz um jogo em cada... Eu quero encerrar bem, né? Sim. Isso é verdade, encerrar bem. Importante. Importante. Então, assim, Às vezes falta para alguns jogadores essa sabedoria de saber o momento de encerrar. encerrar bem. Às vezes fica insistindo. E não é que vai apagar tudo que já construiu. Mas acaba, né? Alguns torcedores têm uma imagem um pouquinho ruim porque ele insistiu tanto, foi descendo um pouquinho, foi baixando o nível não e acaba. Consegue mais render, tem que ter sabedoria, né, para esse momento também. Mas enquanto eu vejo esses meninos preguiçosos aí... Sem fazer nada, né? Continuar correndo e chutando. O bom disso, cara, assim, é poder perceber que você soube ser um atleta profissional, não só dentro de campo, mas fora dele também, se cuidando financeiramente, querendo ou não. Você foi um cara que nunca ostentou, sempre foi um cara muito equilibrado, né? E às vezes a gente vê muito, principalmente aqui no nosso estado, os meninos dão um tiro ali no profissional, já começa com aquela resenha. Eu acredito a maturidade, aquele negócio, mas a gente sabe que lá no final da ponta, lá no final, quando tá com 40, que o cara não tem profissão, a profissão de quem é jogador de futebol, normalmente ou ele joga ou ele estuda, aí tem cara que quando tá na metade ali que tá vendo que vai parar, começa a fazer um curso, fazer alguma coisa, né? E você sempre é um cara moderado, né? E acredito que isso, a sua experiência, a sua vivência possa servir para os meninos que assistem a gente também, né? De como você soube lidar, se portar com isso. Hoje tá muito fácil, né? Os jovens hoje, eles dão um chute aí, já estão ganhando 50, 100 mil, né? Então é muito fácil, né? Mas do dia que o dinheiro vem fácil, ele vai fácil também, né? E assim, tem que ter uma pessoa... Eu não tive no início uma estrutura ao meu redor para me instruir, né? Para me dar conselhos, se é que tinha que fazer ou não. Eu não tive, essa é a verdade. Até meus 21 anos ali, foi onde eu decidi, vai falar, não quero isso para minha vida. Não sou mais jogador, a partir de hoje eu sou profissional, sou atleta profissional. E aí virou a chave, né? Eu decolei na minha carreira, né? E assim, não sou de ostentar, não sou de estar postando, tô em tal lugar, tô fazendo isso, aquilo, não gosto. Não tenho nada contra quem faz também, até porque rede social quer mostrar para os seguidores. Mas a minha opinião, a minha visão,
eu não gosto disso. Também como minha esposa também não gosta, né? De estar mostrando o que é que você faz, o que a gente deixa de fazer. Então, assim, a gente tem que ter a cabeça no lugar, né? Ter a consciência de poder fazer o investimento correto. Isso é verdade, porque uma hora a carreira vai finalizar. E aí? E depois? E assim, eu já procurei, já fiz alguns cursos já também, né? Pra, quem sabe, futuramente aí pensar em ser alguma coisa no meio do futebol. Aí. Bacana, viu? Preferência? Bacana. No campo, fora do campo. Porque hoje em dia eu estou percebendo que muitos atletas estão evitando ficar realmente ali na beirada, estão começando a trabalhar ali uma parte mais por trás ali, administrativa ali, um diretor de futebol, como querendo ou não, você rodou o Brasil todo, então você conhece muito jogador, né? Então, passou por diversos clubes, sim, diversas e isso facilita, né? A gente que experiência bem a gente que trabalha no meio do futebol, né? Eu trabalho na parte da captação, então quanto mais network você tiver, obviamente você vai conseguir encaixar melhor tanto atletas que você quer, como também para indicar alguém e tal. Você acredita que, pelo perfil que eu conheço do Pio, assim, você tem um perfil muito bom de amizade, né? Do cara resenha. A gente vê o Pio aqui, mas se for o Fernando chegar, que ele começou, tá vendo aí? Ó? O Fernando chegou, abriu. Já coloca os dois de novo aí, vai fazer a campanha logo. Mas como é assim, cara? Tu já pensa alguma coisa assim no pós-carreira e tal? Cara, pra você ser treinador, você tem que digerir de 30 a 40 cabeças, né? Que pensam diferente, né? Que tem atitude diferente, que tem personalidade diferente. É uma situação muito difícil, cara. No meio de 30, 35, escolher 11 para ser titulares e tem que digerir os outros que ficaram fora. Não é fácil não, então é difícil. Tem que trabalhar muito aí, tem que ter esse molejo, né? E assim, a gente com o tempo a gente vai pegando tal, como é que funciona a situação. E aí vamos ver o que vai ser, se vai ser treinador, se vai ser auxiliar, se vai estar na parte da diretoria, ou vai estar nessa função de captação de atletas, né? Dentro de uma empresa. Sim, sim. A Ponte tem aí, né? O parceiro dele aí, o empresário dele aí, é um cara forte aqui dentro aqui, a Ponte ele tem, assim, mas do que eu fico mais feliz, cara, é em relação à vida mesmo do Pio, assim, né? Claro que como atleta a gente já conhece ele, a gente acompanhou mais por conta da proximidade, claro, mas o Pio, por fora dos campos, também é um cara sensacional, bicho. Eu queria até pontuar algo em relação a isso, que vai não, era só complementar em relação a isso, né? Porque às vezes a gente meio que cria, que o Dunga veio aqui, aí eu perguntei pra ele aquela pergunta que eu te fiz, ele falou assim, cara, os caras acham que a gente é super-herói, que a gente é intocável, que a gente... Não, a gente é um cara comum, que Deus deu um talento e aprove a Deus, abençoa a gente, e a gente... Então, o Pio ser humano também é tão importante quanto o jogador, e é um privilégio poder desfrutar, né? De tanto conhecimento e também de vários golaços, inclusive tirando até narrador das emissoras. Eu já passei, e esse momento marcante ali. Eu já passei em clubes que no dia a dia as pessoas acham que eu sou fechado, né? Que eu não gosto de brincar todo. Só que assim, você tem que ter... Como é que eu posso falar, cara? Equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, né? Somente dentro do seu ambiente de trabalho. Você não pode também estar toda hora risadinha. Porque no início da minha carreira eu tomei uma bronca do diretor que... Enquanto ele estava dando bronca na gente, eu estava dando risada. Logo no início da carreira. E eu guardei isso pra mim. Entendeu? E assim, quando a gente tá fora do ambiente de trabalho, aí... você tá no almoço, no churrasco, aí é diferente, você brinca. E aí, agora mesmo, recentemente, tava no Fluminense ali, aí a gente tava no churrasco, a família e tal, e aí as pessoas ficaram admiradas, né? Porque assim, eu não conhecia esse lado do Pio. Aí eu falei, não, porque não tem como eu estar dentro do ambiente de trabalho, tá brincando toda hora, dando risadinha, né? Mesmo numa situação difícil, o time não tá conseguindo resultado positivo. Não tem como você estar brincando. Mas fora do ambiente de trabalho, aqui me conhece, gente. Brincava hoje, mesmo, tá nem aí. Só um adentro aqui. Não? E hoje acontece totalmente o oposto. Atletas de base e atletas que estão tendo a oportunidade de sair da base pro profissional, eles perdem um jogo ou até mesmo um clássico e parece que nada aconteceu. Dentro do próprio vestiário, depois de uma derrota, fica rindo, posta na rede social, ou sai até pra festa, ou seja, comentei até com o David, né, que o Pikachu fez a festa depois do jogo contra o Vasco. Aí eu falei pra ele, ó, se os caras perdem, não tinha festa, ia pagar. Mas é porque é normal. Se tivesse, não ia ter essa repercussão, né? Só se fosse vazado. Justamente, a ideia é justamente essa, né, como você falou, do equilíbrio. Cara, a gente tá próximo de encerrar e... Deixa eu fazer só uma perguntinha aqui, Kelvin. Tempo tem, né? Aproveitar que os caras chegaram aí. Tá com o TPP. Tá passando assim, ele comentou aqui no início,
E isso é até um dos objetivos aqui do nosso podcast, né? É realmente contar a história de jogadores, de profissionais relacionados ao futebol e poder compartilhar também alguns ensinamentos, né? Você compartilhou aqui no início da sua carreira, né? Alguns erros cometidos, né? Você falou talvez o excesso de empolgação, não saber lidar com algumas situações. E eu tava conversando com o Kelvin. Cara, eu tenho acompanhado o Pio assim, de longe, né? Vendo os clubes que ele passou. E eu pude observar tanto um crescimento como profissional, mas um crescimento como pessoa, como ser humano. Inclusive, eu estava vendo um vídeo agora recentemente, cara, e eu me emocionei, né? Você passou agora por último pelo Fluminense, foi do Piauí, passou 2 anos, e é uma reportagem que você fala sobre o ano de 2021, que foi um ano muito difícil, né? Mas na reportagem lá você fala que aproveitou aquele momento difícil e aí se refugiou na família, no seu filho, você até tava com ele ali do lado, né? O Kaique e a Luísa. Cara, como foi passar, né? Acho que esse foi um dos momentos, né? Mas como é passar por esses momentos difíceis e ter a sua esposa, ter agora o seu filho do lado, como é que é, até para dar um conselho, né? Ter essa sabedoria de saber que na caminhada, na profissão, você vai ter momentos difíceis. Como lidar com esses momentos complicados aí da carreira? Cara, não foi difícil, foi muito difícil. Foi muito forte esse momento que eu passei. Inclusive, esse ano que eu fiquei sem jogar em 2021, eu tinha até contrato com a Ferroviária de Araraquara, né? Até maio, mais ou menos ali. Só que assim, pra gente que é jogador profissional, pra você ter alguma coisa no segundo semestre, passa muito pelo primeiro semestre. Uhum. No entanto que eu não joguei o primeiro semestre e eu fiquei desempregado, parado. E assim, se não fosse Deus, se não fosse a minha esposa, se não fosse o meu filho, se fosse as pessoas realmente próximas, que são amigos de verdade, que assim, tá ali com você num momento bom, Não abandona, né? mas também tá num momento ruim, eu acho que eu teria entrado em depressão. Talvez eu teria até pensado também novamente em encerrar minha carreira, de abandonar tudo. Só que aí eu encontrei o meu refúgio em Deus, cara. Assim, e eu falo pra todo mundo que a gente trabalhou com o Marcelo Vilar. Eu tenho o Marcelo Vilar como meu pai, mano. Que é um cara que, assim, qualquer clube que ele vai, ele me liga. Independente de dar certo ou não. Isso ele me ligou em julho, em agosto mais ou menos. Que ele tava no Altos, lá de Teresina, né? E ele tava acertando com o Fluminense, tal. Explicou a situação, tal. E aí eu falei, eu vou. Sem eu nem conhecer o clube, como que era, a estrutura, tal. Não procurei saber nada. Eu falei, eu vou. Tá fechado. Pode contar comigo. Entanto que, assim, foi uma notícia depois de uma tribulação muito forte que eu passei, né? De uma provação muito grande. E assim, depois que você passa pela provação, Deus traz o refrigério, né? Assim, passei quase o ano todo sem atuar. E depois eu acertei com o Fluminense, fui pra lá, no entanto que Deus me honrou, cara. Tô com o título, não foi? Deus me deu o título. Eu consegui fazer 7 gols na temporada, eu consegui dar 10 assistências no ano, né? Entendeu? E ao todo lá eu joguei 35 jogos, fiz 10 gols, 3 assistências, 1 título, um vice-campeonato. E assim, eu costumo falar que quando eu colocar os meus pés, qual seja o clube, eu vou obter conquista ali dentro. Não pra minha honra, mas para a glória de Deus, porque assim, é Deus quem honra, é Deus quem dá. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então eu procuro honrar quem me honra. Benção, cara, Bom, assim. cara, que história bacana, hein? É bom, né, escutar coisas assim de pessoas que já venceram, já conquistaram, né, como a gente citou aqui, jogou nos grandes, porque fica de lição, cara, para quando acontecer isso na vida de atletas, né? Recentemente tem um amigo nosso, o Diguinho, que tem passado por uma dificuldade, né? Ele lesionou os 2 joelhos, fez cirurgia. E a mesma coisa que você fala, eu falo pra ele assim, cara, a gente tá contigo até o final. Porque é difícil, cara. Atleta de futebol, a ferramenta de trabalho dele é o corpo, então ele tem que estar sempre... E os meninos, né, que estão começando, usem isso como exemplo que o Pio falou, porque é difícil ser jogador de futebol, são para poucos, né? Aprove a Deus escolher muitos, mas são poucos. Tanto na questão da salvação, eu tô expandindo isso pro futebol, né? E quando as coisas acontecem, eles têm que valorizar, né? Quando você chega no time profissional, eu estava falando agora com o Adler, né? Um atleta que a gente tem, um cara bom de bola e tal, teve alguns problemas. Eu falei assim, cara, eu sempre te ajudei, tá na hora de tu se ajudar.
Então, tem que trazer isso pra dentro de si, de que tem pessoas que torcem por você, mas o talento é seu, cara. O Pio falou aqui que ele nem pensou, cara, eu nem conheço o clube. Então você também tem que estar disposto a querer desafios, né? a superar o desafio, né? Como você falou, quando vem a aprovação, é porque Deus está querendo te lapidar em alguma coisa ali, cara, para sondar o teu coração, para sondar a tua mente, para saber realmente onde está a tua fé. Para ajudar outras pessoas, com essa experiência, né? Vai passar para outras pessoas, né? As pessoas precisam ouvir esses relatos aí para justamente conseguir não cometer o erro que você talvez cometeu e pode servir de auxílio, né? Para isso ser passado. E é bom, cara, escutar isso. Uma das coisas que eu tenho falado com muitos meninos aqui no podcast é porque a gente ama futebol, a gente gosta de futebol, mas o que a gente está aprendendo, cara, é uma coisa... Um exemplo, o Vitor veio aqui, eu até falei para ele, para os meninos, eu não consegui dormir, cara, de tanta informação que a gente aprendeu, né? Então vocês vêm aqui, a gente aprende, e as pessoas que estão nos assistindo são agraciadas com isso, né? De poder... meninos de 17, de 18 anos que estão começando a brigar no profissional, minimizar esses erros, né? Porque a gente sabe que lá na frente o cara que perde noite de sono, o cara que quebra a noite, então lá na frente vai ter um preço, não vai sentir, né? Né, Pio? Então dentro das quatro linhas você não engana ninguém, né? Né, velho? No dia a dia do trabalho. E assim como eu falei, depois que eu larguei tudo mesmo do que eu fazia de errado, tudo, que eu larguei o jogador e me tornei atleta profissional. Antes eu assistia os jogos, né? 9h45 da noite. Eu começava de 7 até meia-noite assistindo os jogos. Só que assim, me atrapalhava, eu não tinha realmente as horas de sono que realmente o meu corpo necessitava. Precisa. E ali espelhava dentro do campo. Muitas das vezes o meu rendimento ia lá embaixo. Só que assim, já tá há alguns anos que assim, dá 10 horas... Desliga o telefone, televisão e dormir. É bom, né, cara? Porque os meninos, a gente brinca muito na questão do espelhamento, né, do celular, isso atrapalha muito, cara. E quando a gente vai falar pra eles, eles acham que é uma besteira. Quem tá falando sou eu não, cara. Eu viveu isso. O Vitor comentou isso aqui, né, naquele podcast, né? Falou sobre esses detalhes que parecem não fazer tanta diferença, cara. Celular, dormir bem, as pessoas que estão ao seu redor, as conversas, cara, isso vai afetar diretamente lá no seu desempenho, na sua performance no campo. Tanto isso é tão verdade, né, que a gente vê, muita gente fala, o Cristiano Ronaldo e tal, e o Ronaldo Fenômeno, né, que falou assim, cara, ele não tem vida além da família e além do futebol. Ele dedicou a carreira dele a esse momento. Família, futebol. Amigos ali de vez em quando, mas família e futebol. E o que é o mais legal do Ronaldo Fenômeno falar, ele fala assim, cara, quando ele parar, ele vai viver tudo isso. Então, enquanto você é atleta, seja atleta. Porque a carreira do atleta de futebol é curta, né, Pio? Você pode falar muito sobre isso, né? Ela é muito curta, né? Curtíssimo. Então, se o cara não se dedicar durante a 20 anos da carreira da vida dele ali, normalmente é isso, né? O cara chega ali, tem mais 20, 30 anos ali no máximo. A média, né? A média. Ele não se dedicar, lá na frente ele vai correr grandes riscos, né? Não só financeiramente, falando, né, daqueles caras que ganharam dinheiro e hoje não tem nada por conta que não souberam administrar bem, mas também questões de lesão, de problemas emocionais. Hoje a depressão tem afetado muita gente, né? As pessoas olham a vida das pessoas no celular e acham que é mais por trás, está acontecendo um monte de coisa errada, a vida não tá boa. Então são ensinamentos. Pio, brigadão, cara. Feliz demais de ter você aqui. Agradecer a presença dos meninos aí que chegaram. No final a gente bateu uma foto bem legal. Aumentou bastante. Na hora do café. Não é, velho? Só na hora que eu tava pronto. Mas, cara, últimas considerações. Espero que ele tenha gostado, né? Como a gente comentou, né? Primeiro podcast, assim, a gente fica muito feliz por essa exclusividade, ó. Primeiro podcast aí do Pio. Né? Acho que vocês foram agraciados aí pela história, pela experiência, né? Pelo que ele comentou aqui, pelos conselhos. Pela história também de conquista, né? Pela resenha, por tudo. A gente fica muito feliz, tá bom? Eu agradeço o convite aí, pela oportunidade também de estar poder falando um pouco da minha história profissional, né? De onde tudo começou e está até hoje, né? Então espero que possa ser alcançada a muitas pessoas, muitos jovens aí que sigam como exemplo o lado correto e não errado, que vocês vão longe. Rapaziada, é isso aí. A gente agradece demais todo mundo que acompanhou até agora. O nosso podcast tem acompanhado. A gente tá com uns números bem legais. Tava comentando com o David a dificuldade que é crescer no YouTube e tal. Nas redes sociais a gente tá alavancando. Todo mundo aqui se ajudando aqui, tá
Tá sendo um desafio enorme. Na cada um raça, que a gente tá pode. indo mesmo. Né? Tem alguns patrocinadores que estão começando a chegar, mas se você quer patrocinar a gente, entra em contato com a gente aí, que a gente tem muito a acrescentar, tem muito a somar. A gente quer trazer muitos atletas profissionais da área aqui. O Pio é um exemplo disso. Eu fico muito feliz, cara, quando a gente fala com o cara e a gente sente que o cara quer vir, entendeu? De falar assim, ó, pô, o cara quis vir, entendeu? Não é aquele cara que, eu vou ver se dá. Não, foi de prontidão, assim, pô, eu vou só ver aqui se eu consigo encaixar na minha agenda aqui e tal. Eu falei, cara, se você quiser gravar meu dia, a gente dá um jeito. E deu certo. Então, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas redes sociais aí, um abraço a todos. E lembrando aqui, ó, a gente vai trazer um quadro novo aí esse mês, a gente vai tentar gravar, ver uma novidade legal aí pra vocês. Vamos trabalhar pra isso. Um pouco mais descontraído, ainda mais do que acontece aqui, vem resenha boa por aí. Então é isso aí, rapaziada, obrigadão, tá no beat, tá legal, valeu até o próximo. Valeu.